Olá, bem-vindo ao podcast Literalmente, um podcast de literatura que é fã dos chilenos, porque qualquer coisa eles vão lá e queimam um trem, queimam um prédio, queimam um carro, queimam shopping. Eu sou Gabriel Benamor e comigo lá de Lisboa tá Rafael Lima. Tudo bem, Rafael? Tudo bem. E aí, como foi a semana de folga? Tentando acabar o livro de 800 páginas. Pequenininho, eu te falei, né? 840 páginas. Ah, rapaz, foi o que eu falei. O pior de tudo é o tamanho da letra, não é nem a quantidade de Ah, páginas. Mas a letra pequenininha, pequenininha, nianinha, aí uma página demorava muito mais do que costuma demorar e foi complicado. uhum. Primeiro, eu queria agradecer ao seu amigo aí, o Carlos Bertazzo, aí, pela participação, por ter me dado essa semana de folga aí. Sim, direto do Canadá, com um fuso horário horroroso, mas conseguimos acertar aqui para gravar com ele. Pois é, então, 10 da noite, 10 da manhã, qualquer coisa assim, né? Ou não? Não, na verdade é 1 hora a mais do Brasil, Ah, então tá tranquilo. mas ele tem filha pequena, então tinha que esperar ela dormir, aí já ia ficar tarde aqui, mas a gente conseguiu. Que bom. Ficou muito bom mesmo e claramente não tinha capacidade de participar daquele episódio por não entender nada de quadrinho. Participasse como mediador, pô, já Eu ia bastava. falar qualquer coisa do tipo lá, da menina desenhou a careta Bic que ia falar, não, tá vendo? E o Bolsonaro fazendo besteira com Bic aqui, e a outra lá fazendo quadrinho com Bic. É isso. Bem, depois desse episódio de quadrinhos, voltamos à nossa série Vozes do Alçal, com o nosso quarto escritor, penúltimo episódio da série, que é o chileno Roberto Bolanho, Não é o Chaves, é Roberto Bolanho, com S só. com S, Ouviu, sem Rafael? S no final, Rafael. É. Eu falando Bolanhos. Sem S, porra. Falei com S só, sem S. Antes de começar o episódio, eu queria falar um pouquinho do Chile, né, o país onde nasceu Roberto Bolanho, está em grandes protestos aí essa última semana, protestos que começaram por causa do aumento da passagem no metrô, né? Aham. Você já esteve em Santiago, Rafael? Já, mas em 2005, já tem muito tempo. Eu tive lá em 2015. E o metrô lá tem uma tarifa para o horário normal, né? E uma para o horário de pico, né? Aham. É mais caro se você for no horário de pico. E aí o metrô aumentou o preço justamente no horário de pico, o que causou revolta dos chilenos. Estão nas ruas desde então. Foi Já tem decretado mais, até estado de sítio, enfim. Toque sim, de recolher, quase 2 semanas, né? quase 2 semanas e, enfim. A polícia fazendo merda 18 atrás de mortos merda. a última vez que eu olhei. Tá feia a E coisa. Eu vi tá uns vídeos da feio. polícia dando bala de borracha, queima a roupa depois que solta a pessoa. Tá um negócio meio Não, tem esquisito. um vídeo bizarro da polícia jogando um corpo na rua. Aham. Coisas, cenas assim horríveis que. Imagina, fico imaginando se fosse na Venezuela acontecendo metade disso. É. Como é que estaria agora aqui no Brasil? Mas como é o Chile é liberal, Pinheira não é um autoritário, é democrata, né? Tá bom. Bem, e além disso tudo, Rafael, além de todas as merdas que o Pinheiro andou fazendo nessas 2 últimas semanas, ele resolveu citar Mário Benedetti, o escritor uruguaio, que inclusive a gente já fez um episódio aqui sobre ele, E que com certeza jamais concordaria com o Pinheira, né? com certeza. Aí o Pinheira foi dizer que a gente aumentou a passagem, depois a gente percebeu que a gente fez besteira e a gente diminuiu o preço da passagem, mas a população estava insatisfeita mesmo assim, né? Uhum. Não diminuiu nada os protestos, né? Ele ter recuado. Aí ele foi lá e citou Mário Benedetti, assim, dizendo: quando tínhamos as respostas, eles mudaram as perguntas. E Essa foi a quem, frase do Benedetti que ele usou. e quem ficou puto? A Fundação Mário Benedetti, lá do Uruguai, não Ah, gostou nada disso e soltou o seguinte comunicado: a Fundação Mário Benedetti, herdeira legal dos direitos de autor e de imagem, rechaça o uso descontextualizado de uma frase de Mário Benedetti por parte do presidente do Chile, Sebastião Pinheira, no momento em que as ações do seu governo estão em contrapé do que foi o pensamento do nosso escritor. A Fundação expressa, além disso, sua solidariedade com os protestos do povo chileno por mais liberdade, justiça social e igualdade. Ou seja, não pode citar Mário Benedetti se você está matando gente no seu país. sim, Mário Benedetti, como a gente falou aqui no segundo episódio, né? Foi
perseguido pela ditadura uruguaia, se exilou, teve que fugir do exílio. Então, suas ideias não batem com as de um presidente que usa a força sem pensar contra a própria população, que tem medidas neoliberais que cagam a vida da população. Então, está mais do que correta a posição da fundação. Tá certa a indignação. Bem, Rafael, depois de toda essa introdução aí, vamos falar do nosso homenageado de hoje? Sim, Roberto Bolanho. E você tem palavras duras, né? Pelo visto, não vai ser uma homenagem, né? Vai ser uma... Não, na verdade a gente fez a série para falar de escritores que têm um certo nome, né, na América Latina. E eu nunca tinha lido o Roberto Bolanho, por mais que eu já tivesse alguns livros dele comprados. Então, primeiro para deixar claro que fui eu que pensei no nome dele e não foi você que pensou, não foi o Gabriel que pensou, para quem estiver ouvindo, e por acaso eu li e não gostei. Então, por mais que tenha sido uma indicação minha, eu realmente não gostei, para não ficar parecendo que foi uma escolha sua unilateral, né? Sim, não fui eu que escolhi, embora eu também acho que eu também não escolheria, não. Enfim, o Bolanho é um escritor que escreveu muita coisa ao longo da sua carreira, eu diria que pelo menos uns 15 livros. Boa parte deles foi lançada no Brasil. A Pista de Gelo, Estrela Distante, Detetives Selvagens, Amuleto, Noturno no Chile, Terceiro Reich, todos esses foram lançados no Brasil. E o 2666, que é o que o Gabriel leu. O Espírito da Ficção Científica, acho que não, né, Gabriel? Não, só li esse. Não, mas o Espírito da Ficção Científica acho que não lançou aí ainda, Não, né? já saiu, só no ano passado. Ah, saiu já? Ah, então. E esse ano, não sei, enfim, saiu recentemente. Enfim, é um escritor que é muito bem editado no Brasil, muito bem lançado no Brasil, e é lançado pela Companhia das Letras, que é uma editora que todo mundo conhece. Então eu falei, cara, vou ler vamos falar sobre o Bolanho, porque a gente pega um país diferente de Uruguai e Argentina, que era o que a gente tinha feito até então. Mas assim, não gostei e paciência, né? Bem, então você começa aí dizendo por que não gostou. Qual foi o livro que você leu? Tá, eu falo aqui. Eu li o Espírito da Ficção Científica, que aqui em Portugal foi lançado em 2017, mas o livro, na verdade, foi escrito na década de 80. Acho que os manuscritos dele estavam datados de 1984. O livro conta a história do Ian Schrella, não sei se é assim que fala, e do Remo Moran. São dois jovens estudantes, escritores. Eles vão morar no México e tentam viver ali em torno dos livros, viver com literatura. Ele mescla no livro sonho, umas cartas que um dos dois amigos, agora eu não me lembro exatamente, que o Ian, o Jean ou Ian, não sei como é que fala, manda para uns autores de ficção científica enfim, para tentar puxar uma conversa com eles, para tentar entrar no mercado de ficção científica, com iniciação sexual dos dois, enfim, é uma confusão do cacete. Quando chegou, eu li o livro, eu não terminei de ler. Sendo sincero, eu li o livro duas vezes até a página. O livro tem mais ou menos 180 páginas. Eu li ele duas vezes, mais ou menos até a página 100, 120. E, cara, chega uma hora que tu começa a não entender porra nenhuma do que ele tá falando. Tu não sabe quem tá falando, se é sonho, se aquilo é real. Uma história um pouco chata, meio cansativa, meio repetitiva, aquelas cartas que o cara fica mandando. Tem um dos dois faz parte lá de um curso de escrita. Enfim, uma zona. Ele puxa vários tipos de narrativa para fazer um livro e, no fim das contas, para mim, né? Para mim ele não faz nada, assim, é um negócio confuso.
chato, sem graça, que não te prende, só faz você se perder cada vez mais à medida que as páginas vão passando, e eu desisti. Para não desistir de vez do Bolanho, eu tenho Putas Assassinas aqui, que é um livro que lançou aqui também em 2017, que é um livro de contos. Eu li o primeiro conto, que é O Olho Silva, e é um pouco melhor, enfim. Primeiro que é um conto, então, por mais que tem gente que consiga cagar um conto em poucas páginas, ele consegue fazer um bom conto. É sobre um cara que reencontra um amigo na Alemanha, e esse amigo conta uma experiência que ele teve pela Índia, quando trabalhava como fotógrafo. E o cara é todo misterioso, ninguém sabe se ele é homossexual, se ele não é. No fim das contas, você fica meio sem saber. Em algumas partes, o Bolanho, curiosamente, cita o golpe militar do Chile, de 73, que matou o Salvador Allende e colocou o Pinochet no poder. Então, é uma história um pouco mais interessante, com início, meio e fim. Não que livros com início, meio e fim sejam mais interessantes, mas o espírito da ficção científica é muito confuso. Eu não consegui, tipo, pegar, e não é um livro que eu gostei. Você quer comentar alguma coisa, que eu tô falando pra cacete? Bem, eu não li esse livro, então, enfim, eu não entendi, mas tem algumas coisas que parecem ser características da obra do Bolanho como um todo, né? Sim. Não É, só. eu tava ouvindo um podcast Principalmente da. essa coisa em relação ao sonho, né? Ele tem muito isso. No Ele tem 2666, muito isso. É. essa questão do sonho é sempre presente na obra dele. Ele fala muito do que foi sonhado, foi sonhado, foi sonhado. E aí, no 2666, principalmente na primeira parte do livro, os personagens estão sempre falando, contando uns aos outros o que eles sonharam. Então, ele trabalha bastante com essa. Apagando essa fronteira entre o real e o onírico, né? Já, Sim, sim. mas é preciso O... fazer isso de um jeito interessante, né? Não é só que você fez isso que vai ser automaticamente interessante. Sim, sim, exato. Eu estava ouvindo um podcast da Companhia das Letras, em que eles falam sobre o Bolanho. E um dos entrevistados, um dos participantes do podcast, ele fala isso, que ele gosta muito do Bolanho, é um dos seus autores preferidos, mas ao mesmo tempo ele diz que o Bolanho tem um ou outro livro assim que é praticamente ilegível. Ele não fala exatamente do espírito da ficção científica, ele cita um outro livro, mas é isso. Pode ser que ele tenha livros muito bons, e pode ser que realmente ele tenha livros ilegíveis, e eu dei o azar de pegar um desses para ler dessa vez. Mas não é um autor que eu vou desistir, não, porque ele parece que tem alguma coisa interessante ali. Imagino que tenha, porque eu acho que não teria um buzz tão grande em cima de um autor que não justificasse minimamente, né, alguma coisa. Ele morreu, né, jovem, tinha 53 anos. Isso também, às vezes, ajuda a criar Eu tinha 50. uma... 50 ou 53? 50, Ele 50, nasceu em desculpa. 53. Ele nasceu em 53, tinha 50 anos. Isso ajuda a criar uma mitificação, assim, em cima de alguns autores, tudo ligado à arte, né? Quando a pessoa morre cedo, ela passa a ser... Não sei até que ponto isso ajudou, porque eu não conhecia o Bolanho quando era mais novo. Eu conheci quando lançou no Brasil o 2666. Então é isso. Eu vi um documentário sobre ele. Tem um espanhol que participa do documentário. Ele é escritor. O nome dele é Poli Delano. E ele critica essa publicidade em cima do Bolonha. Ele diz que ele não é o melhor escritor de língua latina, o melhor nem perto disso, e que tudo isso que fizeram em cima dele é publicidade. E, ao mesmo tempo, tem entrevistados que falam que ele é o maior nome da literatura chilena de todos os tempos. E o Chile é um país que tem 2 prêmios Nobel, né? Um com a Gabriela Mistral, na década de 40, e com o Pablo Neruda na década de 70. Neruda, inclusive, que foi criticado pelo Bolanho, que dizia que
que ele não era nem poeta, que era um mau poeta. Inclusive, uma das brigas dele com esse autor que eu citei, esse Poli Delano, foi por conta disso. Então, ele era uma figura polêmica até certo ponto aí. Não entrei muito mais na vida dele para saber o que ele gostava muito ou não. Mas é isso. A experiência que eu tive nesse livro foi bem ruim. Bem, então, só para comentar aí, para amarrar, né? Eu acho que o Chile tem uma tradição de poesia muito mais do que de prosa, né? Os Sim, escritores chilenos de poesia são muito mais famosos, além desses dois aí que você citou que ganharam o Prêmio Nobel. Temos também o Nicanor Parra, que é outro também. poeta super famoso do Chile, ganhou o Cervantes. Que eu descobri que morreu com 106 anos já. Por isso que o livro dele se chamava Só para Maiores de 100 anos, né? É, Que ele o... passou dos 100. Assim, o Bolanho pode até ser, talvez ser considerado uma prosadora. Eu realmente agora não consigo pensar em outros escritores de prosa do Chile. Tem a Isabel Allende, né? Mas a Tem. Isabel Allende é uma coisa mais popularzona, assim, né? Ela é, tem um ou outro livro, assim, mais maior qualidade, mas em geral é aquela pessoa que escreve é. muito, né? Tem outra escritora, outras duas escritoras chilenas que eu estou lembrando agora. Tem a Lina Meruane, que escreveu Sangue nos Olhos, que é um livro, até saiu para Kozak Naif aqui no Brasil, de uma mulher que vai ficando cega aos poucos. E aí a Kozak Naif até fez um projeto gráfico super maneiro, que as Ah, páginas vão ficando escuras conforme você vai avançando a leitura. E conforme ela vai ficando maneiro. cega, vai ficando mais difícil de você ler também. Aham. Bem interessante. E outra é a Valéria Luiselli, que é publicada aqui no Brasil pela Faguara, né? Aham. Que também já tem 3 livros lançados aqui. Eu li um que se chama Rostos na Multidão, que eu, Tem o Luiz, sendo sincero, eu também Luiz entendi Sepúlveda pouco. também. Luiz Sepúlveda, mais um aí. Então, aos poucos estamos chegando, mas realmente o Bolanho é o nome mais comentado, né? O mais famoso Sim, deles, né? sim. E tem acho que o Jorge Edwards, que ganhou, não sei se ele é colombiano. Não, ele é chileno, que ganhou o Prêmio Cervantes também, na década de 90. Mas não é Mais tão conhecido como o Bolanhos. quanto o Bolanho. É, o Bolanho. Tu toda hora fala Bolanhos aí, confundindo um cara com o ator do Chaves aí. Toda hora, toda hora. Pois é, era só. Enfim, vamos agora falar sobre o 2666, que é um livro. Bem, é um livro de 840 páginas, como eu já comentei 2 vezes, falando a terceira vez. E a minha impressão, Rafael, é que o Bolanho tinha um certo espírito de Rogerinho do Ingá, lá do Choque de Cultura. Que tudo que você vai achando, você vai lendo e você descobre que você achou errado, otário. Ah, Então, o que acontece? O livro foi dividido em 5 partes, né? 5 partes independentes, tanto que, enfim, o Bolanho morreu aos 50 anos de insuficiência hepática e ele estava doente já há mais de 10 anos, então ele sabia que ele estava perto da morte, que ele ia morrer a qualquer momento ali, né? Por isso, ele pediu para os editores que separassem o 2666 em 5 livros. para render mais E para a família, né? para render mais para a família e a família poder viver ali dos direitos autorais. Só que a família acabou dizendo depois da morte dele para o editor que não precisava fazer isso, que se o desejo do Bolanho era lançar tudo num livro só, que fizesse isso. E acabou saindo assim, tudo num livro só. E, enfim, a primeira parte eu achei muito boa do livro. Só para complementar, o Gabriel, tem uma história de que nesse final da vida dele que ele sentava e acho que ele só parava para ir ao banheiro, que ele escrevia igual um louco. E acho que tanto que muita coisa dele foi publicada póstumamente, então acho que provavelmente escrita aí nesse período que ele achava que ia morrer. Certo. Realmente ele, enfim, tem um pós-fácil na edição da Companhia das Letras aqui do 2666 que o escritor fala que o Bolan, que era o livro estava praticamente pronto, assim, embora o livro ele não tenha dado todos os retoques que gostaria, Uhum. antes de morrer, o livro já estava bem perto da sua versão final. O Bolan conta numa entrevista que certa vez, acho que ele ficou doente, sei lá, alguma coisa, e ele achou que tinha morrido. E que tudo que acontecia era mentira. Todo o sucesso que ele começou a ter era mentira. Eu achei a primeira parte a melhor de todas. Talvez tenha sido que ele teve mais tempo para trabalhar, enfim. Mas ele conta a história de 4 críticos de literatura que são todos eles fãs de um escritor alemão chamado Benno von Archimboldt. Uhum. Todos eles acham que esse nome é um pseudônimo, né, que
que na verdade esse escritor tem um outro nome e não quer se revelar. E eles são super fãs e ficam discutindo a obra dele, e ficam viajando de um lado para o outro, né? São 3 críticos, cada um de uma nacionalidade, né? Um espanhol, um italiano e um francês. Tem uma quarta pessoa, que é uma mulher, que é o mais jovem deles, que é uma inglesa. E acaba rolando até um quadrilátero amoroso ali entre os 4, né? E cada Porra. hora ela namora um, depois namora o outro, enfim. E eles ficam seguindo a pista desse escritor desaparecido, né? Que eles não sabem quem é. Até que eles têm uma pista de que esse escritor estaria no México. Teria passado pelo México, de um amigo de um aluno deles, falou que conheceu esse Ben Arquiboldi no México. E aí eles vão até o México atrás da pista desse homem, né? Isso é na cidade do México, e da cidade do México. Na verdade, ele teria ido até o norte do México, numa cidade chamada Santa Teresa. E aí o que acontece? Começa esse problema da distinção entre o que é real e o que não é real na obra do Bolanho, né? Porque, enfim, ele vai citando todos os lugares reais até citar essa cidade de Santa Teresa, que é uma cidade que não existe, mas que fica ali no estado de Sonora, perto da fronteira com os Estados Unidos, que, embora a descrição da cidade é muito parecida com uma cidade que realmente existe, que é Ciudad Juárez, que é uma cidade que fica na fronteira, super violenta, os cartéis de tráfico de drogas têm muito poder e tem também indústrias maquiladoras, daquelas ali que foram muito criadas no México ali a partir da década de 80, enfim. Acho que é a cidade mais violenta do México, né? Exatamente. E aí nessa cidade eles ficam sabendo que tem um problema que é da morte de mulheres, assim, né? Que é uma questão que é o que une o livro como um todo, né? Já que as partes são todas independentes entre uma e outra. E essa questão do assassinato dessas mulheres, desse mistério, né? Que a polícia fica tentando resolver. Nessa cidade mexicana fictícia existe uma série de assassinatos de mulheres e a polícia segundo os personagens ali falam, já morreram mais de 200 mulheres e a polícia não consegue resolver esses assassinatos, né? Na verdade resolve alguns, mas não todos, né? A maioria acaba impune. Enfim, a primeira parte acaba nisso, com eles no México sem conseguir encontrar esse escritor. Nessa primeira parte ainda, os 4 críticos conhecem um chileno que é professor universitário que morou na Espanha e mora no México, né? E aí ele seria mais ou menos que um duplo do próprio Bolanho, né? Do Que o Bolanho, Bolanho né? realmente morou nesses 3, nasceu no Chile e morou também na Espanha e no México, né? Aham. E aí na segunda parte vai contar a vida desse professor que se chama Amalfitano, e aí conta, enfim, como ele saiu da Espanha e foi para o México, como ele foi abandonado pela esposa, mudou para o México com uma filha, adolescente, né? E aí ele sugere, Rafael, que ele mistura um pouco com a história da independência do Chile e ele conta que havia a telepatia seria uma das formas de comunicação entre os chilenos durante a independência, né? Aham. E ele sugere que esse Amalfitano seria um parente distante do Bernardo O'Higgins, né? Que foi o general que liderou os chilenos na guerra contra os espanhóis, né? E aí não só ele sugere isso, como ele sugere também que o Amalfitano também tem o poder da telepatia, como tinham os chilenos na. E aí você fica esperando, Rafael, já que ele botou esse negócio de sobrenatural na história, que isso vai ser usado em algum ponto do romance, né? Porra nenhuma. Porra nenhuma, achou errado, otário. É aquilo que eu tava falando. Você fica esperando várias coisas nesse livro que não se concretizam. A terceira Agora, parte. as partes Diego. são independentes, mas elas como se fossem 5 livros diferentes? Sim, é Ou... mais uma expectativa que não se cumpre. Você fica esperando que que esses personagens todos são dezenas, talvez até chegue a 100 personagens que ele cria para esse livro. Aham. Que todos eles Porra. vão se cruzar de alguma forma no final, né? De que essa história vai ter algum desfecho, mas achou errado, otário. Não tem, sabe? Era melhor ter lançado essa merda separada então mesmo, né? Pois é, né? Talvez Porra. ele Fazia tenha muito mais dito só. sentido. Na terceira parte, ele vai contar de um jornalista americano, negro, né, que trabalha num jornal pequeno, né, que é escrito para a comunidade negra também, que Uhum. vai ao México para uma luta de boxe, né, entre ele na verdade também não é um jornalista esportivo, ele só vai porque o jornalista esportivo titular lá tinha morrido, e ele acaba indo parar no México, onde ele também vai descobrir que existem essas mortes, ele também vai investigar, também não vai chegar a conclusão nenhuma, né, Uhum. sobre essas mortes.
Na quarta parte, ele vai falar das mortes em si. Então, ele vai narrar várias dessas mortes ao longo de 4 anos. Começa em 1993 e termina em 1997. E aí ele apresenta um personagem que é o Juan de Deus, né? O João de Deus. A benção aí para o João de Deus, né? Aham. Embora não seja tricolor. Eu sou, graças a Deus. Se é Enfim. que ele existe. Enfim, aí esse Juan de Deus, pô, já que agora ele apresentou esse personagem, esse cara vai investigar e vai resolver a parada, né? Você fica esperando isso. Mas de Porra novo, nenhuma. de novo achou errado, né? Então, assim, o cara conhece uma diretora de um presídio, diretora de um hospício e se envolve com ela, sabe? Não acontece nada, também é um relacionamento que não vai pra frente. Enfim, nada de que você espera, né? Dos romances comuns, assim, o Bolanho cumpre, né? Nada do que foi será. Nada do que foi será, já dizia Lulu. Só que não é do jeito que já foi um dia, nada do que foi será do jeito que nunca foi, assim. E aí nessa quarta parte, acaba também sem solução, assim, né? Os crimes ocorrem, nada acontece, como já diria o coreano que odeia brasileiro. E a última parte ele vai contar a vida desse escritor, né? O Arcimbolde, que é o escritor desconhecido. E aí você fica sabendo quem ele é, como é que ele foi parar no México, enfim, tudo Aham. isso. Mas também o livro acaba com uma solução, mas também é 90% sem solução, né? 10% daquilo que você esperava que ele resolve no final, assim. Então, o tempo todo é um livro que diante expectativa, assim, né? Tudo de promessas não cumpridas, enfim. Um livro bem contracorrente mesmo, podemos dizer assim, né? Mas minha maior dúvida é a seguinte: são duas. Uma, quem que é o coreano que mais odeia brasileiro? Você não conhece esse meme, cara? Não. Pô, um dos primeiros memes da história da internet, o coreano que odeia Não, brasileiro. não Brasileiro conheço. porco, feijoada. Eu não Pô, tinha procura internet. no Google agora, cara. Vou procurar, vou procurar. E a segunda é, por que caralho o nome do livro é 2666? Bem, no pós-fácil eles explicam, né? Um crítico explica por quê. Tem a ver com o amuleto, né? Uma frase do livro Amuleto, Ah, que ele tá. lançou em 1999, que eles falam que dos cemitérios de 2666, né? Do ano de 2666. Ah, Mas tirando a parte de que tem morte pra caralho, eu não entendi qual é a relação, não. é, não... é um título bem ruim, né? É muito ruim. É, Sinceramente, é um título muito ruim. mas, mas não atrapalhou em nada, né? Porque o livro, porra, se tem um livro que foi vendido, foi esse. É até um calhamaço gigante desse ser tão vendido assim é até raro. É, mas Mas, aí entra a publicidade também, né? Porque foi forte, né? assim, tudo que é lançado depois que o cara acabou de morrer, né, É, acaba tendo um vulto foi, muito maior. foi forte. Eu não lembro agora de nenhum autor recente que tenha acontecido assim nessas proporções, né? Teve aquele Talvez o Victor David Heringer, Foster né? Wallace. O David Foster Wallace também, e em questão, em quesito tamanho, ele se assemelha bastante ao 2666, né? O Graça Infinita é muito maior do que o 2600. O Graças Infinitas tem 1.300 páginas, alguma coisa É. assim. Acho que só as O... notas de rodapé do Graça Infinita já são é um 2666. negócio de quase 100 páginas, eu acho, só É. de notas se juntar tudo. E no Brasil, aquele Victor Heringer, né? Aquele menino de 27 anos que morreu, que também depois foi lançado pela Companhia das Letras, obviamente em proporções bem menores do que o Bolanho. Não, o Vitor ele tinha um livro pelas sete letras, Glória, um livro muito bom, indico muito. E depois ele foi lançado pela Companhia das Letras, ainda vivo, o Amor dos Homens Avulsos, eu acho que é o nome do livro Sim, dele. sim, acho que é isso. E aí, depois desse livro, um ano depois de lançar esse livro, ele morreu. Aí relançaram, fizeram uma Aí relança, reimpressão a Companhia das Letras relançou o Glória, que era o livro que ele tinha lançado pelas sete letras. e fez uma reimpressão, ou uma segunda edição, sei lá, do Amor dos Homens Avulsos. Eu lembro disso, acho que foi ano passado, não foi que ele morreu? Ou foi há Foi dois ano anos? passado. É, Foi. acho que foi ano passado. Mas não lembro assim de ninguém recente que tenha tido. Tirando o David Foster Wallace, não é tão recente, ele morreu acho que em 2008, mas só me vem o Victor Heringer na cabeça. É. Você já leu o Glória só, né? E o Glória? Indico Ah, muito, muito bom. eu vou ao Brasil, vou procurar
para ler. Mas Show. enfim, Bem, encerramos por aqui o Roberto Bolan então, né, Rafa? sim, acho que tá bom. Se a gente voltar a ler algum livro dele no futuro próximo, a gente volta ao assunto para dizer se realmente é ruim para mim ou se melhorou. Rafa, então tivemos premiações também durante essas semanas aí. Sim, o Man Booker Prize divulgou os vencedores desse ano. Foram duas, no caso. A Margaret Atwood, com a sequência de O Conto da Aia, que é o The Testaments. Que eu confesso que não espero muito desse livro, não, porque um livro lançado depois que a série fez sucesso, 30 anos depois do original, achei meio esquisito, mas enfim, premiaram aí o livro. E o outro é da Bernardine Evaristo, Grow, Woman, Other. Não li nenhum dos dois, não tenho muito o que falar, mas elas que são as Eu tenho um breve vencedoras. comentário. Me Diz. lembrou o caso da Harper Lee, que lançou O Sol é para Todos, né? E depois de muitos Ah, anos mesmo, sim. foi lançou a sequência, que é o Mas Vácuo eu lá acho que que vigia, uma coisa assim, né? é, mas eu acho que esse já estava escrito, não? Não sei. Aí eu já não conheço a Eu história. acho que eu acho que a história é Eu um só pouco li o diferente. primeiro, só li o Sol é para Eu só Todos. li o Só é para Todos também, não li esse segundo não, embora tenha ele. Hoje aqui em Portugal, Gabriel, aconteceu um fato curioso. Hoje, dia Rapaz, eu vi, 20, rapaz. 29 de outubro, pela terceira vez na história, o prêmio Leia não foi entregue. O júri é presidido pelo Manuel Alegre, escritor português, poeta português que venceu o prêmio Camões há 2 anos. Ele era membro do júri e ele disse que o júri decidiu usar uma cláusula lá do regulamento que previa a não premiação caso nenhuma obra se enquadrasse ao padrão de qualidade do prêmio. E nenhuma das 409 inscrições de originais são todos inéditos. Nenhum deles satisfez o júri, então o prêmio Leia, que é um prêmio altíssimo de 100 mil euros para o vencedor, não vai ser entregue em 2019. Isso já tinha acontecido em 2016 e, se não me engano, em 2010. Olha, se eu fosse leviano, eu diria que a editora tá mais preocupada com esses 1.000 euros aí, hein? Mas só se eu fosse leviano. Como eu não sou, eu não vou falar isso. Eu não sei, mas o prêmio é bem alto. Ano passado foi vencido por um autor brasileiro, Itamar Vieira Júnior, com o livro Torto Arado. Isso parece ser um livro bem interessante, tô querendo ler, mas Parece, eu também fiquei com curiosidade de ler, acabou que nunca parei para comprar assim para ver, mas em breve lerei. também então vamos falar sobre esse livro em breve, que eu também tô planejando comprar e ler. Tá ótimo. Vamos falar sobre semana que vem. Semana que vem vamos encerrar essa série, Vozes do Sal. Sim, nosso último episódio. E aí, como muita gente acha que não, mas o Brasil também é parte da América Latina, vamos falar de Conceição Evaristo. Bem, vamos falar da maior de todas as repúblicas do Sal, o Brasil. Essa república mais conturbada, consegue ser mais conturbada do que o Chile e o Equador e o Haiti, Uhum, que estão em convulsão social. Enquanto a gente está gravando terça-feira, acabou de sair a notícia de um possível envolvimento do presidente do Brasil no assassinato da Marielle Franco, sim, um que o depoimento de um suspeito, porteiro. suspeito da morte dizendo que eu teria entrado no condomínio dizendo que ia na casa do Bolsonaro e não na casa do Rony Lessa, Um né? dia antes da morte, né? Um dia antes da morte da Marielle. Então, enfim, uma coisa. No Assim, por mais mínimo, que a gente saiba quem é o presidente do Brasil, mas mesmo assim não deixa de ficar. Estou bastante chocado ainda com essa notícia, assim. sim, bizarro. Enfim, a Conceição Evaristo tem dois romances, o Ponciá Vicêncio e o Becos da Memória, e alguns livros de contos, né? Já escolheu qual que você vai ler? Então, eu tenho 3 livros dela aqui em casa. Eu acho que eu vou tentar ler os 3, Rafael. Eu tô ousado, né? É. Já tentei ler um livro de 800 páginas, agora esses 3 são bem fininhos. O Olhos d'Água é o primeiro, que eu devo ler primeiro. Aham. Depois eu tenho justamente o Becos da Memória. E por último, o Ponciá Vicêncio. São os 3 livros dela que eu tenho aqui. Eu vou tentar ler os 3 aí para Eu esse episódio. tenho. Eu também tenho 3 livros dela.
o Poncia Vicência e o Becos da Memória. E o terceiro é um livro de contos. Será que é o Olhos d'Água? Agora eu não lembro, mas é um desses de contos. Um dos Bem, três. então vão ser esses três aí, porque pelo visto a gente tem os mesmos livros, né? Eu vou tentar ler os três também. Os dois eu garanto, o Poncia Vicêncio e o Becos da Memória. E a gente deve gravar um pouco mais para frente também, né? Talvez atrase um pouco. Já que você aí vai para viagens internacionais aí, né? Aproveitando que qualquer 50 quilômetros na Europa você já está mudando de país, né? Portugal 50 não, mas cento e pouquinhos já muda. Já chega mais perto. Mais perto que Volta Redonda. Esperto que Volta Redonda. Eu conheço teve um amigo meu que inventou de casar em Volta Redonda, né? Ah, eu conheço essa pessoa. Pois é. No caso sou eu, para quem não sabe. Bom, é isso então, né? Bem, é isso, hein? Antes de encerrar o episódio, vamos falar de uma coisa que vai interessar muito mais aos nossos ouvintes que Do as que a nossas gente falar. pataquadas literárias. Sim. Bem, já que estamos chegando ao final da primeira temporada do podcast Literalmente, resolvemos premiar nossos ouvintes pacientemente, que ouviram pacientemente com um sorteio de livros. Exato. Qual é o regulamento, Rafael? O que nossos ouvintes precisam fazer para ganhar um livro? Bom, o regulamento vai ser o seguinte: a gente vai sortear 2 livros. Jockey, da Matilde Campilho, uma poeta portuguesa, livro lançado pela Tinta da China. E Todos Nós Adorávamos Cowboys, livro da Carol Ben-Simon, que é o livro que eu gostei da Carol Ben-Simon, né? Disse isso lá no episódio. Mas esse livro realmente é bom, vale a pena. Beleza. Um filme de estrada é um road movie, né? E um livro de estrada seria um road book? Pode ser. Então é isso, um road book pelo Rio Grande do Sul, um livro bem interessante. Curiosamente, o Pé na Estrada é o livro que eu não gostei no nosso episódio de Decepções Literárias, mas enfim, espero que nada tenha a ver com ele. Não tem nada a ver. Eu vou postar uma foto de cada livro no Instagram. As pessoas que ouvem a gente só vão precisar curtir a nossa página e marcar 3 amigos no post. E, enfim, quem for sorteado leva. O sorteio vai ser eletrônico por um aplicativo. Aí a gente avisa. Não sei exatamente quando, mas a gente bota um prazo aí para as pessoas terem tempo de comentar. Sim, acho que 2 semanas tá bom, né? Acho que sim. E pelo amor de Deus, curtam a página, façam tudo certo, porque se for sorteado e não cumprir esse mínimo de requisito, não vai ganhar o livro. Vou ter que sortear de novo. Vai ter que marcar 3 amigos, espalhar essa nossa mensagem aqui de literatura. Exato. Para os 4 cantos do nosso Brasil, vosso Portugal. É isso. E é preciso ter um endereço no Brasil ou em Portugal, né? De preferência. Depois ganha gente... lá. O Carlinhos lá, teu amigo lá do Canadá, vai ser complicado entregar um livro no Canadá, hein? Já falei com ele que o livro vai tudo para casa da mãe dele. Então se quem ganhar que tenha o endereço no Brasil ou em Portugal, então também não vale. Também será um pré-requisito. É isso. É isso, então. Então curta a nossa página, indique 3 amigos e, por favor, mande o endereço do Brasil, se a gente te ganhar. Tá, beleza. Tá bom, então. Um abraço então a todos. Um abraço, Rafael. Valeu. Até semana que vem com Conceição Evaristo. Até mais. Um abraço.